milionário que dava as festas, mas da noiva extra que ele arrumava, da pulada de cerca que ele deu, que era um perigo falar disso, mas se falava, e comecei a misturar os artistas. A primeira coluna que eu fiz, num jornal que depois eu dirigi com muito prazer, substituindo uma glória do jornalismo brasileiro, chamado Samuel Weiner, que fundou uma cadeia de jornais no Brasil, chamava-se Última Hora, um jornal trabalhista, eu fui diretor. Eu comecei a fazer a primeira coluna usando até um pseudônimo que dura até hoje, misturando uma foto de Leila Diniz de biquíni com um barrigão, grávida, com uma foto de uma moça, de uma senhora chamada, moça na época, chamada Petsy Scarpa, Sim, eu conheço. Uma das famosas da família Scarpa. A mãe do Chiquinho Scarpa? Mãe do Chiquinho Scarpa, que era uma coisa surrealista na época. Como você se atreve a colocar uma foto de Dona Petsy ao lado da Leila Diniz, que é uma maluca, que fazia tudo, que era uma revolucionária da época. A primeira coluna que eu botei no jornal tinha essa mescla. E a partir daí se criou um novo conceito de notícia, de coluna social. De uma coluna social. Onde, com o tempo, entrou uma nota de política, entrou uma nota de negócio, uma nota de business, uma nota e muita fofoca. A revista Isto É, alguns anos atrás... Te considerou o pai da fofoca. Gente, estou informada. O que, à primeira vista, pode não ser até uma referência muito civilizada. Mas quando o Isto É publicou essa matéria, muitos anos atrás, chamando o pai da fofoca, é um cara chamado Gibão, era no sentido de que esse tipo de informação de bastidor, envolvendo, às vezes, a vida pessoal da pessoa, o que era muito cruel, mas já existia na Itália, especialmente, e em Nova York. Na Itália tinha até revista, mas em Nova York tinha os tabloides de Nova York, onde tinha esse tipo de invasão na vida pessoal da pessoa. Começou-se um novo tipo de jornalismo na área social. Ficou o nome coluna social porque era um rótulo. Mas, na verdade, ela era um pouco mais do que uma coluna social. Virou um produto, né? De vendedor. Hoje, ao contrário, se fala cada vez menos de fofoca, porque virou uma coisa... hoje, na internet, tem podcast, tem entrevista, que se fala muito mais de fofoca. Sim, Instagram, muito mais do que fofoca. Até aqui, quando você fica procurando, tem muito coisa do que nos jornais. Nós temos uma colunista muito respeitada, chama-se Mônica Bergamo, que eu conheço há muitos anos na Folha, onde ela põe 3 fotografiazinhas, no geral, de artistas ou de políticos, e do lado, uma coluna que podia ter o rótulo de social, é voltada especialmente para a política. Quer dizer, é uma coluna social que não é social, não. É uma coluna só. Então, o fofoca sumiu do jornal, dos jornais. No Globo tem um jornalista chamado Lauro Jardim, que faz uma coluna primorosa, que faz um pouco de fofoca, misturando nomes da política, nomes dos artistas, faz uma grande mistura e dá um toque da fofoca. A fofoca no bom sentido. Quer dizer, a fofoca... Outro dia o Papa Francisco falou assim, que fofoca, porque ele tinha um problema complicado com Ratzinger, o outro Papa honorário, por visões diferentes do catolicismo, das doutrinas. Então diziam que, ele disse para o Papa Francisco, a fofoca faz mais mal do que a Covid. Quer dizer, ele não aguentava mais que os jornais italianos revirassem a vida dos dois, que ficavam um cutucando o outro nos bastidores do Vaticano. Mas fofoca faz mal, né? Dependendo da fofoca. Dependendo da fofoca faz mal. Mas você pegou muito essa fase, né? Você era muito bajulado, assim, né? Nessa fase que você era um colunista, e que as pessoas queriam sair na sua coluna. Mas você tem que ter um bom senso para diferenciar. Você sabe que estão lhe puxando o saco, lógico. Sim. Mas você tem que ter um bom senso para diferenciar, separar um pouco as coisas. Também tem um outro lado. O dia que você deixar de ter o poder da coluna, hoje eu faço uma coluna de política, a influência é numa outra área. Sim. Mas naquela época a influência era direta. Mas o dia que você perde esse tipo de poder, tenha certeza também que aqueles amigos
ficavam pendurados em você, metade deles Vai embora. vão desaparecer. Tipo, passei por isso também, tá? Vão desaparecer no primeiro dia. Eu também já tive isso aqui, ó. Certamente. A vida é assim. Certamente. E vamos